Paulo Nogueira Batista Júnior. Muito bem-vindo, Paulo, tudo bem? Obrigado, Rodrigo. Bom dia, Renato. Bom dia, Bruno. Olá, Paulo. Boa tarde, né? Boa tarde, né? Virou já o reloginho, apesar de eu não ter almoçado, acho que o Paulo, né? O Tortuga também não, nem a Adri. Ô, Paulo, queria começar esse papo contigo aqui. O Tortuga está convidado a ficar, mas ele fica à vontade também para perguntar. Eu queria começar. Hoje, dia 31 de janeiro, exatamente aí, fechando o primeiro mês do governo Lula. Parece que já estamos há um ano e meio de governo, mas é um mês. E aí tem vários, a gente fez aqui um debate, Tortuga, eu e Idris, sobre as questões mais políticas, as crises, a questão ambiental, a tragédia dos Yanomamis. Queria te ouvir sobre a questão econômica. Que balanço que é possível fazer desses 31 dias na área econômica, professor? Renato, o balanço, no meu entender, é muito positivo. Se não fosse, eu diria, viu? Não é pela minha simpatia ao Lula que eu estou dizendo isso, é porque eu vejo que tanto nas medidas tomadas até agora, como nas manifestações sobre a economia do presidente da República, tudo parece muito promissor. É cedo, é claro, para dizer se o governo vai dar certo ou não na área econômica, mas o que foi feito até agora, por exemplo, as medidas anunciadas pelo Fernando Haddad, eu destacaria duas, né? Só para dar um exemplo, as medidas do Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Era um problema muito sério, agravado durante o governo Bolsonaro e que, pela medida provisória que o Haddad mandou para o Congresso, vai ser corrigida. É o quê? No governo Bolsonaro, tinham eliminado o voto de desempate a favor do governo, da União, no Conselho de Julgamento de Recursos Administrativos Tributários paritário. Então, e o empate sempre favorecendo o contribuinte. Esse voto de qualidade foi restabelecido, o voto de desempate foi restabelecido. A União vinha perdendo quase todas as causas nesse conselho. E não podia recorrer em caso de derrota, ao passo que o contribuinte podia derrotar na administração e da justiça. Então, medida provisória que vai tramitar, é muito importante que ela seja aprovada intacta, porque é um passo muito importante que o governo Lula deu, né? Outro exemplo, já não nas medidas de janeiro do Haddad, mas já na PEC de transição. Eu não sei se vocês notaram ou comentaram aqui, muita gente não percebeu que o famigerado teto constitucional de gastos instituído no governo Temer foi suprimido já na PEC de transição. No que eu chamei no artigo que vocês publicaram ontem, de um drible sensacional que deixou o adversário caído no chão. Parece que isso foi a redação do próprio Haddad, segundo soubes, né? E foi uma jogada muito boa. O que foi feito? Com uma única PEC, com uma única proposta de emenda constitucional, você viabilizou a política fiscal de 2023 e já suprimiu o teto constitucional de 24 em diante. Como? Estabelecendo que, por lei complementar, em substituição ao teto, virá uma nova regra fiscal complementar, na lei complementar, não na Constituição. Perfeito, entende? São dois exemplos apenas. As declarações do Lula, que eu também comentei nesse artigo que vocês publicaram ontem, sobre economia, embora muito criticadas, são muito defensáveis, no meu entender, e deixam economistas como eu muito satisfeitos, porque o Lula de hoje é uma espécie de, se fosse economista, seria heterodoxo desenvolvimentista. Portanto, economistas como eu sorrindo de orelha a orelha, economistas da Faria Lima lamentando, mostrando preocupação, etc. Então, para mim, do meu ponto de vista, está indo muito bem, Renato. Eu digo isso sem nenhum favor, hein? Olhando objetivamente o que está sendo feito, o que está sendo dito nessa área. Muito bem. Diga lá, Adri. Não, eu ia perguntar o Lula esteve na Argentina na semana passada, onde ele anunciou a criação de uma moeda, falou sobre uma moeda única. Eu queria que você comentasse os benefícios dessa medida, como seria, qual é a sua avaliação?
Dri, esse é um tema importante. Nunca se falou, na verdade, em moeda única, né? Não seria a criação de algo como é o euro, sabe? Seria uma moeda comum para determinados propósitos. Mas essa proposta, ela não foi propriamente anunciada pelo Lula. O interesse maior é da Argentina, que está na posição monetária mais frágil. E o que se combinou, se eu entendi bem, é estudar o tema, examinar o tema em profundidade, para ver se há alguma possibilidade de associação monetária no âmbito do Mercosul ou entre Brasil e Argentina. É um tema espinhoso, viu? Muito complexo do ponto de vista conceitual. Eu tenho ressaltado que essa ideia que surgiu aqui na América do Sul, ela guarda paralelismo com uma ideia que os russos levaram aos BRICS no ano passado. Ideia que foi aprovada no âmbito dos BRICS, não como medida, mas como objeto de estudo no âmbito dos BRICS, né? Os BRICS criaram um canal de discussão formal para tratar dessa temática. Então, o esforço conceitual, Dri, é o mesmo. O esforço conceitual que tem que se fazer no âmbito da América do Sul é o mesmo que tem que se fazer no âmbito dos BRICS. Na minha opinião, é mais viável, provavelmente, fazer algo desse tipo no âmbito dos BRICS e no âmbito da América do Sul. Por quê? Porque os BRICS são todos países fortes, com reservas altas, não dolarizados internamente. Ao passo que os nossos vizinhos são muitos deles dolarizados amplamente, ou no todo, como o Equador, que não tem moeda nacional, e tem reservas mais baixas, enquanto os BRICS têm reservas altas. Então, uma coisa é você fazer uma associação monetária com países fortes, outra, mais problemática, é com países mais frágeis. Mas o que foi dito pelo governo, pelos dois governos na visita, é que o tema vai ser considerado com seriedade, vai ser estudado, não que haja um compromisso de implementar. Se eu entendi bem. Entendi. Muito bem. Bruno Torturra, fica à vontade, meu amigo. Não, na verdade, eu estou escutando com muito interesse, mas fico pensando, na verdade, sobre... Quero até escutar o Paulo meio que disso, que é... A gente teve esse primeiro mês, né, em que a gente esperava, naturalmente, que a economia fosse o centro da nossa discussão midiática, mas a tentativa de golpe e os escândalos violentos que a gente viu na polícia e no exército acabou colocando a economia num segundo plano. Eu queria saber se você acha isso uma vantagem, se isso dá um pouco mais de liberdade, de espaço para o Haddad trabalhar, para que as coisas possam ser feitas sem tanto escândalo ou sem tanta manipulação do mercado ou de uma imprensa reacionária economicamente. Talvez, mas mesmo com esse problema grave que você apontou, a discussão na mídia é bastante intensa, né? E eu nem leio muito jornal para não me amolar, né? Ontem eu vi um pouco de televisão, a CNN em particular, e lamento dizer que a mídia corporativa, televisão, jornais, se tornou um canal de desinformação já há muito tempo, e continua, né? Porque uma coisa é você dar opiniões, outra coisa é você misturar o noticiário com as opiniões do jornal ou da televisão, entende? Quando você liga um canal de televisão, frequentemente o que você tem o tempo todo é opinião e pouca notícia, e mesmo quando a notícia é dada, ela é viesada, entende? Então, se você observa as reações dos economistas ligados ao mercado, do próprio mercado, dos agentes financeiros sobre as medidas, vou dar um exemplo, essa que eu mencionei, essas mudanças muito corretas que o Haddad propôs para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. O que aconteceu? A mídia veiculou as reações negativas das grandes empresas, dos advogados tributaristas que faturam fortunas defendendo essas grandes empresas no CARF, com maior tendência de vitória no governo Bolsonaro, entende? Então, eu notei em algumas leituras que eu fiz que só esse lado crítico era retratado, sem a explicação da posição do governo. Bom, o que diria? Bom sinal que
que a medida do Haddad esteja sendo rejeitada, ótimo sinal, é sinal de que ele acertou nesse ponto, né? Então, eu me preocupo, por exemplo, com a discussão dessa medida, essa específica do CARF, quando for tramitar a medida provisória no Congresso, que aí vai ser importante defendê-la, porque ela é correta do ponto de vista do interesse nacional, na minha opinião, entende? Mas nós temos um problema. A mídia corporativa dá um só ponto de vista sobre as questões econômicas. Estou sendo injusto? Acho que não. Acho que não. Agora, o que dominou bastante foi a questão da Americanas, né? Também nesse primeiro mês, né? Esse escândalo. Foi bem importante isso, né? Foi um fato bem importante. Deixa eu contar uma rápida história sobre o Lehman. Quando eu tinha 25 anos, eu tive uma oportunidade na vida que eu não aproveitei. Eu era economista Getúlio Vargas, o André Rezende deixou o posto de economista-chefe do Banco Garantia, que era do Lehman. O Lehman me convidou para substituir o André Lara Rezende. Aí eu fui lá, tive uma reunião com ele, gentilmente expliquei que tinha interesse numa carreira no setor público. Ele deve ter pensado, um babaca esse cara. Eu não fui para o banco. Quem foi para o banco no lugar do André Lara foi o Hermínio Fraga, que assim como o André fez fortuna no sistema financeiro, e eu estou ainda hoje morando de aluguel. Aí fiz a minha carreira no setor público, fui para o governo Sarney, trabalhei com o Dilson Funaro, com o Sayad, participei daquela decisão muito controvertida, que eu defendo até hoje, da moratória de 1987. O Dilson saiu do governo, eu saí junto, e fui no aniversário do Pecha, do André, não me lembro, lá estava o Lehman. E deu as costas. Não gostou da minha carreira no setor público. Esse cara é um sujeito da maior arrogância, um sujeito que, no meu entender, tem uma atuação, vamos dizer assim, problemática do ponto de vista do interesse público, no campo financeiro, no campo educacional. E essa crise teve pelo menos o benefício de expor as vulnerabilidades desse trio lá. Lehman e mais dois, Sicupira e mais um que eu esqueci agora. Ou seja, 3 acionistas importantes das americanas que agora alegam que não sabiam o que estava acontecendo. Né? Então mostra, digamos, a fragilidade daqueles grandes capitalistas brasileiros que a mídia celebra como gênios, né? E que permitiram aí que as americanas fizessem essa fraude gigantesca que está sendo investigada agora. Né? Não só eles, né? De novo, as empresas de auditoria, especificamente a PricewaterhouseCoopers, né? Nada viu, nada percebeu. Tem muita gente falando, inclusive, que a Price foi a que fez a auditoria da Telebrás, né? Para poder fazer e valorar o valor de venda. Você acha que o governo poderia fazer algo nesse sentido aí de... Eletrobras, né? Eletrobras já faz há 20 anos. Né? Isso é muito importante, né? Eu não sei, não tenho conhecimento específico do setor elétrico para dar uma opinião, mas tudo indica que foi uma transação altamente problemática do ponto de vista do interesse nacional, com participação da mesma empresa de auditoria, Pricewaterhouse, foi isso que você disse, né? Isso. Na mesma que fracassou redondamente nas americanas, foi ela que atuou no campo da Eletrobras. Eu espero, viu? Mas não que sei já fracassou lá em 2008 na crise do setor financeiro internacional, né? Várias auditorias são da Pricewaterhouse daquele momento. Isso é um espanto, né? Porque essas empresas de auditoria, não só a Price, fracassam redondamente e sobrevivem, ainda com credibilidade, ainda operando. Alguém tem que explicar isso. Será que fracassam, Paulo? Hein? Desculpa. Será que fracassam? Ou será que isso não é do jogo da operação? Ou seja, mais um exemplo que nós temos um capitalismo financiarizado profundamente problemático, não só no Brasil, mas no mundo. Eu me lembro... corrupção, né? Eu estava no FMI em 2008, quando estourou a crise do Lehman, acompanhando de perto aquilo. É escandaloso o erro das empresas, das grandes empresas de auditoria. E, no entanto, que eu me lembro, nenhuma delas sucumbiu. Todas as que estavam em 2008 continuaram sendo empresas consideradas
válidas para chancelar operações de mercado. Então tem alguma coisa profundamente errada no modo como o mercado financeiro internacional está funcionando. E não se corrige. Paulo, ontem você fez um vídeo falando sobre a questão do aumento do Bolsa Família e do salário mínimo. Queria que você tratasse um pouco disso aqui nesse papo conosco. Bom, o que eu disse é que, na minha opinião, o governo Lula deve programar, ao longo dos próximos 4 anos, aumentos consistentes, ano após ano, do salário mínimo real, não quero dar um número, do salário mínimo em termos reais. Essa já é a intenção declarada do presidente da República. Não é? Eu acho que é válido, eu acho também válido, isso eu não tenho visto declarado ainda, também é válido aumentar o alcance do Bolsa Família ano após ano. As duas coisas conjugadas podem dar um impulso muito importante para a distribuição de renda no país, combate à miséria e pobreza de um lado, e de outro, para a dinamização da economia. É tão raro, sabe, Renato, no nosso mundo de economistas, quando você consegue resolver 2 problemas com um instrumento só. Normalmente o que acontece é que você tem que fazer escolhas difíceis, trade-offs, na linguagem do economista. E nesse caso você mata 2 coelhos com uma cajadada, distribui renda e estimula o crescimento. Tá? Por quê? Porque quando você dá dinheiro ao beneficiário do Bolsa Família, ou quando você aumenta a renda daqueles que recebem salário mínimo, ou tem a sua renda muito influenciada no salário mínimo, você bota dinheiro na mão de quem gasta rapidamente, se não toda a renda. Isso é o chamado da propensão marginal a consumir, que é próximo de 1. O que significa que o multiplicador keynesiano é alto desse tipo de programa, sabe? Desde que haja capacidade ociosa na economia, de fábricas, de mão de obra, né? Então, se você faz essa coisa, claro que tem que ser bem dosado, você tem que ir observando os efeitos na economia, mas dá para fazer. Como é que você amplia o Bolsa Família? No meu modo de ver, aumenta gradualmente o benefício médio em termos reais, eleva gradualmente a faixa de referência para incluir mais pessoas pobres no programa aos poucos, entende? Talvez dar um 13º para o Bolsa Família, né? E com isso você vai ampliando o programa gradualmente e o salário mínimo reforçando também. Repara que, ao fazer isso, você tem efeito positivo sobre a oferta agregada, porque quando o trabalhador é mais bem pago, quando a transferência social é um pouco maior, você melhora a qualidade da força de trabalho e, portanto, a produtividade da economia, sem falar no fato que você socorre seres humanos que estão na pobreza, entende? Então, eu sei que isso é controvertido, tem várias opiniões em contrário, o Haddad pode não querer, e eu compreendo. Porque qual é o papel do ministro da Fazenda? Vou contar rapidamente outra anedota. Quando eu tinha 25 anos também, mais ou menos, meu pai convidou o Geisel para ir almoçar lá em casa. E nós almoçamos os 3. O Geisel, meu pai e eu. Fiquei escutando lá. O Geisel tem várias coisas interessantes, entre elas a seguinte: em todo governo, todos os ministros vão sempre querer gastar, menos o ministro da Fazenda. Se esse começa a querer gastar também, as coisas se complicam. Então eu entendo, disse o Geisel, né? Eu entendo que o Haddad não queira gastar, o papel dele é esse. Mas o papel dos outros ministros, do Wellington, por exemplo, será certamente, espero, acho que sim, de explicar por que o Bolsa Família é importante. O Marinho vai ter que explicar por que o aumento do salário mínimo é importante. E o presidente vai ter que entender o quadro macro, ele já entende, né? Eu disse nesse artigo que eu publiquei ontem com você, ele está batendo um bolão como economista, né? Então vai ter dificuldades, mas salário mínimo em termos reais tem que aumentar, Bolsa Família tem que ser ampliado, entende? Isso vai ser chave, no meu entender, para o sucesso da economia, para o sucesso no quadro social e para o sucesso político do governo. Tem perguntas aqui. Eu tinha combinado, mas temos mais 5 minutinhos com o Paulo Nogueira. O Bruno daqui a pouco também acho que vai ter que sair. E o Trajano já está chegando. Então, vamos lá, Adri, as perguntas para o Paulo. Lalavin, professor Paulo, como intensificar a interação entre os países dos BRICS? E o Joaquim pergunta, Paulo, a Ambev atua do mesmo jeito que as americanas? Eles têm o monopólio das cervejas populares, a Heineken não compete.
Ou sobre a Ambev eu não tenho condições de opinar, eu não conheço. A outra questão sobre os BRICS, é natural agora que o Brasil intensifique a sua participação nos BRICS. Vai acontecer, com certeza. Não esquecer que o Lula foi um dos fundadores dos BRICS, lá atrás, em 2008. Né? Ele agora volta sabendo perfeitamente a importância desse grupo. Né? Então, tem várias coisas que podem ser feitas. Eu mencionei uma, né, no início da entrevista. O Brasil toma uma parte ativa nos estudos sobre a intensificação, rapidamente, o projeto R5 lançado pelos russos no ano passado. Por que R5? Os russos perceberam que há uma coincidência. Aliás, foi um amigo meu que é diretor executivo da Rússia no FMI, foi meu colega, eu fui colega dele enquanto estava lá, um sujeito muito inteligente, concebeu e propôs aos russos que levaram para a cúpula dos BRICS a proposta de R5. Por que R5? Porque as 5 moedas dos países BRICS começam coincidentemente todas com a letra R. Rublo, Rand, Renminbi, Rúpia, Real. Entende? E o projeto então, é estudar a fundo essas inter-relações. Né? Tem que melhorar o Banco dos BRICS, né? Que está patinando, tem que retomar e, no meu entender, acelerar o processo do Fundo Monetário dos BRICS, que eu ajudei a criar. O Banco dos BRICS, eu fui vice-presidente lá, está indo mal, então tem que melhorar, o Brasil tem um papel aí. E tem o seguinte, os BRICS são um grupo político, né? Quando os presidentes se reúnem, líderes, chefes de Estado, é sempre um grupo político. E os BRICS podem ter um papel mundial. São 5 países de grande peso, né? Principalmente os 4 BRICS originais. Então, eles têm tudo, nós temos tudo para aproveitar esse grupo. Agora, foi pena, viu? Só uma coisa, no governo Bolsonaro quase nada foi certo, né? Nos BRICS eles fizeram algo errado, no meu entender. Eles abriram mão da presidência brasileira dos BRICS em 24, e assim trocaram com a Rússia. A Rússia veio para 24, o Brasil foi para 25. Pena, porque nós poderíamos já estar em 24 na presidência dos BRICS. Será possível reverter isso? Talvez não. Eu gostaria que fosse. Entende? Não sou a favor da ampliação dos BRICS. Não diluir esse grupo de 5, que é eficaz como grupo de 5, mas ampliar o banco dos BRICS, introduzindo no banco novos países membros. Até agora só 4 entraram, né? E o banco tem o quê? 7 anos e meio, existência um pouco mais até. Então tem muito a fazer no âmbito dos BRICS e o Brasil, revigorado pela presença do Lula, vai contribuir certamente. Muito bem. Queria agradecer o Paulo, o Bruno, que também vai ter que sair. Muito obrigada. Já vou falar até a próxima para vocês voltarem outro dia. E boa tarde para vocês. Valeu, gente. Obrigada. Valeu, Dri, Rovai, Paulo. Até a próxima. Valeu. Valeu.